Não foi uma grande decisão que destruiu o seu futuro. Não foi um erro enorme, uma escolha catastrófica. Um momento dramático em que tudo mudou para pior. Foi uma sequência de pequenas trocas, feitas todos os dias. Tão pequenas, que nem parecem decisões. Tão baratas que nem parecem custar nada. O scroll de 30 minutos que virou 2 horas. A compra por impulso, que parecia insignificante. O episódio a mais quando você deveria estar dormindo. O conforto escolhido no lugar do esforço necessário. O prazer agora no lugar da construção depois. Cada uma dessas trocas, isolada, parece inofensiva. Somadas ao longo de um mês, de um ano, de uma década, elas representam uma quantidade de tempo, de dinheiro e de potencial que te surpreenderia se você parasse para calcular. Você não está perdendo o futuro de uma vez. Está trocando ele em parcelas pequenas, baratas, diárias, tão naturalizadas que pararam de parecer trocas e começaram a parecer simplesmente a forma como você vive. Esse vídeo vai te mostrar exatamente o que está sendo trocado e por que continuar trocando tem um custo que vai muito além do que você está percebendo. Prazer barato não é sinônimo de prazer pequeno. É uma categoria específica de gratificação, que tem uma característica precisa. O custo futuro é desproporcional ao prazer presente. O scroll infinito nas redes sociais. A série que você assiste sem realmente assistir. A compra por impulso que resolve um desconforto momentâneo. O jogo que te mantém entretido sem te construir. A distração que você escolhe toda vez que o trabalho importante fica desconfortável. Cada um desses prazeres tem 2 características que os tornam particularmente perigosos. Primeira, são imediatos. A recompensa é agora, sem espera, sem esforço, são baratos no presente e caros no futuro. A hora de scroll não custa nada hoje, mas representa uma hora que não foi usada para desenvolver uma habilidade, construir um projeto, cuidar de uma relação. O prazer barato não cobra no momento, cobra com juros em forma de oportunidade perdida, de potencial não realizado, de futuro trocado em pedaços tão pequenos que você nunca sentiu a perda. Existe uma razão biológica para a dificuldade de resistir ao prazer imediato. E entendê-la não é desculpa menos. É o mapa para o cérebro humano foi construído ao longo de milhões de anos de evolução para priorizar recompensa agora sobre recompensa depois. Em um ambiente de escassez, fazia sentido pegar o prazer disponível no presente e não apostar no futuro incerto. Mas o ambiente mudou. E a estrutura neurológica, que era uma vantagem evolutiva, se tornou uma vulnerabilidade. Explorada de forma precisa pela tecnologia, pelo sistema de consumo, pelo design de cada aplicativo que você abre. Cada notificação foi projetada para provocar um pico de dopamina. Cada feed infinito foi construído para eliminar o ponto de parada natural. Cada algoritmo foi otimizado para te manter engajado por mais tempo. Cada promoção foi calculada para ativar o impulso de compra, antes que a análise racional possa intervir. Você não está falhando em resistir ao prazer barato, porque é fraco. Está sendo ativamente direcionado para ele por sistemas construídos com bilhões de dólares e décadas de pesquisa em comportamento humano. Entender isso não elimina a responsabilidade, mas muda a natureza da batalha. Você não está lutando contra si mesmo.
Está lutando contra um sistema que foi construído para vencer. De todas as trocas que você faz todos os dias, a mais cara é a que envolve tempo. Porque dinheiro pode ser recuperado. Tempo, não. Pense nas últimas 2 semanas. Quanto tempo foi para scroll nas redes sociais? Quanto foi para conteúdo que você não vai lembrar amanhã? Quanto foi para entretenimento passivo? Não o que realmente te deu prazer e descanso, mas o que você consumiu, por hábito, por impulso. A média de tempo gasto em redes sociais no Brasil está em torno de 4 horas por dia. Em um ano, isso representa mais de 1.400 horas, 60 dias inteiros. 2 meses de vida consciente, trocados por conteúdo que a maioria não consegue lembrar. Que assistiu na semana passada. O que poderia ser construído com 1.400 horas. Uma habilidade nova. Um projeto que poderia mudar sua trajetória profissional. Um negócio começado, desenvolvido, testado, um corpo transformado, uma relação aprofundada. Não estou dizendo que entretenimento é errado. Estou dizendo que a diferença entre 1 hora de descanso intencional e 1 hora de scroll compulsivo é a diferença entre recarregar e desperdiçar. E a maioria está desperdiçando sem perceber que é isso que está fazendo. Existe um exercício que muda a perspectiva de muita gente sobre consumo. Tente lembrar as últimas 10 compras por impulso que você fez. Não as grandes menos as pequenas. O lanche que não estava no plano. A roupa que parecia necessária no momento. O produto que o algoritmo te mostrou na hora certa, quanto você gastou. E mais importante, o que ficou. Qual dessas compras produziu algo duradouro? A maioria das pessoas descobre que boa parte do dinheiro gasto em prazer imediato deixou muito pouco. A satisfação foi real no momento, menos mais breve, e o dinheiro foi embora, sem deixar nenhuma construção. Nenhuma memória marcante, nenhum valor que permaneceu. Porque existe uma diferença enorme entre gastar em algo que genuinamente enriquece sua vida e gastar em algo que apenas preenche um momento de desconforto, antes que o próximo apareça. Existe uma troca que acontece tantas vezes por dia que você parou de percebê-la. A troca entre o esforço necessário e o conforto disponível. O projeto importante que fica para depois. O treino que não acontece porque o corpo está cansado. A conversa difícil que é adiada. O trabalho que poderia construir algo que é substituído pelo entretenimento que não constrói nada. Cada uma dessas trocas tem um custo que não aparece imediatamente. O custo não é a dor do momento. É o potencial que vai sendo desperdiçado, silenciosamente. A versão de você que poderia existir vai ficando cada vez mais distante. Não porque algo dramático aconteceu, mas porque o conforto foi escolhido sistematicamente. O conforto não é o problema em si. Descanso é necessário. O problema é quando o conforto deixa de ser recuperação e vira esquiva. Quando a escolha não é entre trabalhar e descansar, mas entre construir e evitar. Nem todo prazer é barato. Essa distinção importa. Porque a solução não é eliminar o prazer, é substituir o barato pelo real. Prazer real é aquele que enriquece, que deixa algo depois que passa. A refeição com pessoas que você ama, feita com presença. O livro que muda a forma como você vê algo. O treino depois, do qual você se sente mais inteiro. A conversa profunda que fortalece uma relação. A criação que produz algo, onde antes não havia nada. Prazer real tem uma característica que o prazer barato não tem. Ele satisfaz, de verdade.
Não deixa aquela sensação vaga de que você consumiu muito e recebeu pouco. Não cria a necessidade imediata de mais um episódio, mais uma rolagem. Prazer barato é projetado para não satisfazer completamente, para deixar você querendo mais. Porque mais significa mais tempo no aplicativo, mais um produto comprado. A insatisfação é uma feature, não um bug. Quando você entende essa diferença, a escolha muda. Não é mais sobre disciplina versus prazer. É sobre prazer real versus a imitação de prazer que o sistema te vende. Aqui está algo que muda completamente a perspectiva sobre as escolhas diárias. Você não pode não construir. Não existe neutralidade. Cada dia, cada hora, cada escolha está construindo algo. Conscientemente ou não. A questão não é se você está construindo, é o que. Quando você passa 2 horas no scroll, todos os dias, está construindo o hábito do scroll, a tolerância, a distração, a dificuldade crescente de se concentrar por períodos longos, a identidade de alguém que consome, mas não cria. Quando você gasta por impulso consistentemente, está construindo a crença de que não tem controle sobre o dinheiro. Quando você escolhe o conforto no lugar do esforço sistematicamente, está construindo a incapacidade progressiva de tolerar desconforto. Isso não é julgamento, é mecânica. O mesmo processo que constrói hábitos ruins, constrói hábitos bons. A mesma consistência que está te afastando do que quer pode te aproximar. A direção é o que muda, não o mecanismo. Enquanto o tempo e o dinheiro vão para prazeres baratos, algo está sendo perdido. Não de forma dramática, menos de forma silenciosa e constante. O projeto que você quer começar há 2 anos não saiu, porque as horas que poderiam construí-lo foram para o scroll. A habilidade que poderia abrir uma porta profissional nova não foi desenvolvida porque o tempo foi para entretenimento passivo. Mas além das construções materiais, existe algo mais sutil sendo perdido. A capacidade de se concentrar. Cada hora de scroll fragmentado treina o cérebro para distração. Cada vez que você interrompe um trabalho para verificar o telefone, o custo não é só os segundos da verificação. É o tempo necessário para recuperar o estado de concentração, a tolerância ao desconforto. Cada vez que você usa o prazer barato para anestesiar um desconforto, está treinando o cérebro para buscar anestesia, em vez de solução, e a crença no próprio potencial. Cada vez que você escolhe o prazer barato, no lugar da construção, está adicionando uma evidência de que você é alguém que não constrói. E evidências moldam crenças. E crenças moldam o que você tenta. E o que você tenta molda o que você realiza. A estrutura de recompensa do prazer barato não é acidentalmente similar à estrutura do vício. É idêntica. Dopamina liberada na antecipação da recompensa. Ciclos de recompensa que se encurtam com o tempo. Tolerância crescente. Você precisa de mais estímulo para sentir o mesmo prazer. Abstinência real quando o acesso é removido. A irritação, a inquietação, a dificuldade de ficar sem o celular por 1 hora. Isso não é metáfora. É o que a neurociência documenta sobre o uso compulsivo de redes sociais. Os mecanismos cerebrais envolvidos são os mesmos que os do vício em substâncias. Menos intensos, mas estruturalmente idênticos. Entender isso não é uma desculpa para continuar. É uma explicação para por que parar. Não é uma questão de força de vontade, no sentido simples. É um processo de recondicionar o que o cérebro associa à recompensa, de construir novas rotas de dopamina que não dependem do prazer barato, de criar uma tolerância ao desconforto que permita esperar pela recompensa real, em vez de sempre ceder à imediata. É um trabalho não dramático,
não impossível menos mas real, e que começa com entender contra o que você está lutando. A solução não é eliminar o prazer, é substituir o barato pelo real. Não é sobre se tornar uma pessoa que nunca se diverte. É sobre elevar o padrão do que você chama de prazer. Sobre parar de aceitar a imitação e exigir a coisa real. Troque 1 hora de scroll por 1 hora de criação. Não tem que ser grandioso. Escrever, desenhar, aprender algo, construir qualquer coisa. A diferença na sensação depois é imediata menos e oposta. O scroll deixa aquela sensação de vazio disfarçado de entretenimento. A criação, mesmo imperfeita, deixa algo real. Troque o gasto por impulso, por um momento de pausa. A pausa de 24 horas antes de uma compra não planejada elimina a maioria dos gastos por impulso. Porque o impulso passa, o gasto fica. Troque o conforto, que evita pelo desconforto que constrói. Não de uma vez menos em um momento por dia. Uma escolha diferente, diária, que vai construindo uma identidade diferente. O tempo passado não volta. Isso, mas o tempo futuro ainda não foi trocado. E cada momento em que você faz uma escolha diferente é um momento que não vai para o prazer barato. Vai para a construção, vai para algo que permanece. A recuperação não começa com uma transformação dramática. Começa com uma interrupção. Um momento em que o padrão automático é quebrado. Fechar o aplicativo antes do tempo habitual. Não abrir o celular nos primeiros 30 minutos da manhã. Fazer a tarefa importante antes de se permitir o que acontece depois é o que muda tudo. Porque depois de uma escolha diferente, vem uma evidência diferente. Uma prova pequena, concreta, de que você é capaz de fazer diferente. E evidências acumulam. E com tempo suficiente, elas mudam a crença. E a crença muda o padrão. E o padrão muda a vida. Começa com um momento. Não com uma transformação completa. Menos com uma interrupção. Pegue os últimos 12 meses. Estime, honestamente, quantas horas foram para scroll, para entretenimento passivo. Para conteúdo que você não vai lembrar. Multiplique por 52 semanas. Agora estime, honestamente, quanto dinheiro foi para compras por impulso. Para gastos que não deixaram memória real. Some tudo. Esse é o cálculo que muda perspectivas. Não para gerar culpa, menos para gerar clareza. Porque quando você vê o número, quando coloca em horas e em reais, o custo do que parecia custar pouco, a percepção muda. Com essas horas, o que poderia ter sido construído? Com esse dinheiro, o que poderia ter sido acumulado? Não é sobre o passado. É sobre o futuro. Porque os próximos 12 meses vão ter o mesmo número de horas. O mesmo salário vai entrar. A questão é, o que vai acontecer com eles? Existe uma versão de você que está sendo construída com cada escolha que você faz. A versão atual, resultado de todas as trocas feitas até hoje. E existe uma versão que poderia existir. Resultado das trocas diferentes que poderiam ser feitas a partir de agora. Não é uma versão perfeita. É uma versão que trocou o barato pelo real. Que direcionou uma fração do tempo e do dinheiro. Que iam para prazer, sem construção. Para algo que permanece. O que essa versão construiu em 2 anos? Quais habilidades desenvolveu? Qual projeto levou adiante? Qual margem financeira criou? Essa versão não é uma fantasia.
É uma possibilidade real. Construída exatamente com o tempo e o dinheiro que você já tem. Não com mais. Com o mesmo, direcionado de forma diferente. A distância entre quem você é e quem você poderia ser. Não é de recursos, é de escolhas. E escolhas podem mudar. Esse vídeo vai terminar. E então vai acontecer algo muito específico. Você vai ter um momento menos breve, comum, sem drama, em que vai fazer uma escolha. Abrir o celular, por hábito. Verificar as notificações. Clicar em algo que não estava procurando, ou não. Esse momento é a próxima troca. Pequena. Parada. Aparentemente insignificant. E é exatamente aí que o futuro está sendo construído ou vendido. Você pode usar os próximos 30 minutos para algo que constrói. Para iniciar aquilo que você sabe que precisa começar. Para fazer uma coisa menos uma. Só uma menos que não é prazer barato. Que é direção. Que é escolha consciente. Ou pode não fazer. Ambas as escolhas têm consequências. Ambas estão construindo algo. A questão é o quê? O futuro não é um destino que você chega depois de uma grande decisão. É a soma de todas as pequenas trocas que você fez ao longo do caminho. Cada hora trocada por scroll. Cada real trocado por impulso. Cada momento de potencial trocado por conforto. Cada escolha de evitar no lugar de construir. Essas trocas somam silenciosamente. Consistentemente. Sem drama e sem aviso. E com o tempo, a soma se torna a vida que você tem. A boa notícia é que o mesmo mecanismo funciona ao contrário. Pequenas trocas diferentes, feitas consistentemente, somam em direção diferente. Não imediatamente, não de forma dramática no início, mas de forma real, acumulada, irreversível, com o tempo suficiente. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Precisa fazer uma troca diferente agora. E depois outra, e depois mais uma. O futuro está sendo construído nas pequenas trocas de hoje. Essa é a única pergunta que importa. O que você vai trocar agora? Se algo aqui te acertou, me conta nos comentários. Qual troca você reconhece mais em você?